Fala, galera, estamos aqui em mais uma versão do projeto de extensão que já existe há 10 anos, Tire Suas Dúvidas sobre o Imposto de Renda. Dessa vez numa nova versão, numa nova roupagem, no modelo de podcast, com os professores Fábio Bertucci, Everson Juarez e a professora Juliane Aglio. Então hoje o nosso bate-papo vai ser sobre a declaração de imposto de renda de pessoa física. Quer falar alguma coisa, Ju? Eu acho que primeiro agradecer a participação dos professores e contadores, que são referência nessa área. E eu fui pesquisar sobre o assunto, sobre essa modalidade de falar sobre esse assunto, usando a internet, usando a tecnologia, usando as redes sociais. E a primeira startup que a gente teve no Brasil foi em 2014, de um contador que lançou. E hoje essa startup ela já está avaliada em mais de $1 bilhão. E depois foram lançadas outras no Brasil, por quê? É uma profissão que tradicionalmente é conservadora, né? Então, assim, esse projeto da Toledo já é inovador, de falar sobre esse assunto há 10 anos. Sim. Então, mesmo que você procure na internet, traz algumas inseguranças, né? Então, você poder ouvir no seu carro, como eu comentei, eu vim ouvindo no meu carro um podcast de um contador. Isso te ganha tempo e facilita muito o aprendizado, né? Porque você escuta e acaba gravando. Então, eu acredito que vai ser não só para esse assunto, agora a gente está em meados de abril, quase chegando ao dia 29, que é o último dia, certo, professor? Não é? Ju, tudo bem, Ju? Cíntia, o governo prorrogou, tá? Era 29 de abril. Informação nova. Até, como contador, eu pensava que ele não ia prorrogar a declaração, porque a gente teve aí 2020, 2021, a questão da pandemia. Sim. Então, o governo prorrogou no primeiro ano, lá em 2020, para junho, e o ano passado para maio. Sim. Então, mas assim, de praxe, a declaração de renda, geralmente ela é no mês de março e abril, sempre foi há muitos anos assim. Mas o brasileiro deixa para o mês de abril? Ele deixa o mês de abril, que é o último mês. Mas como o governo agora prorrogou para o dia 31 de maio, então eu acredito aí, né, Fábio, que vai ter gente ainda no mês finalzinho ali em maio procurando a gente fazer imposto de renda. É isso aí. Pessoal, boa tarde. E complementando aí o que o professor Everson falou, o grande segredo dos contadores é não avisar, né, que prorrogou, né? A gente não sabia. Então a gente mantém março e abril como data base. Olha, eu não fiz a minha ainda. Mas está certo, porque quando o Fábio falou um negócio interessante, tem um pecado, não avisa o cara, falou, abril. Porque brasileiro tem disso. Olha, né? Meu contador não me avisou. Tá vendo? Ele tá certo. Ele fez de propósito. Eu correr. Vamos fazer com antecedência, não deixa para a última hora não, hein? Mas o prazo este ano excepcional aí, do ano de 2022, que nós vamos entregar os fatos relacionados ao ano de 2021, ficou agora prorrogado para 31 de maio aí, de 2022. Mas é bom não deixar para a última hora, né? Certeza. E é um assunto, assim, eu vejo, né, acompanho o trabalho de vocês e sei o quanto as pessoas ainda têm dúvidas sobre esse assunto. Vocês recebem clientes ou pessoas simplesmente assim para questões que vocês acham que são simples e que, na verdade, ainda as pessoas procuram, que não sabem fazer, não têm orientação básica a respeito da questão dos impostos? A declaração de ajuste anual, né, do imposto de renda da pessoa física, né, esse é o nome que a gente dá, é exatamente a declaração que é feita anual, porque na verdade nada mais é do que um ajuste do que é feito anual. Eu penso o seguinte, eu penso que cada um na sua, né, então apesar da declaração de imposto de renda da pessoa física não ter uma obrigatoriedade de ter um contador elaborando, mas é muito mais seguro que você tenha um profissional convivendo com aquilo diariamente, tenha essas informações e sane suas dúvidas todas na hora de fazer a declaração. Até porque se você cair numa malha fina, fizer uma declaração errada, a gente sabe que o fisco tem 5 anos para correr atrás. Sim. E depois pode gerar uma multa, um juros, quer dizer, então às vezes não vale a pena. Vale a pena você procurar um profissional. Então quando você está com uma dor, você procura um médico. Está com uma dor de dente, procura um dentista. Exatamente. Você está com um problema na declaração, tem que fazer a declaração dos seus rendimentos, procura preferencialmente um contador para te auxiliar. Acho que o risco é maior, né, Fábio, de você tentar fazer sozinho, de você tentar consertar algo ou, de fato, declarar e fazer algo errado e depois isso ter um prejuízo maior. Né, Fábio, é uma coisa interessante assim também, Ju, pegando um gancho do Fábio aí. Às vezes a pessoa vem fazendo, a pessoa que não é contadora, que não está na área ali todo, né, vendo as mudanças, ela vem fazendo isso sempre
E quando muda alguma coisa, ela não se atenta a isso. Por quê? Porque ela está naquele costume, né? Então, assim, nada contra. Tem profissionais aí, engenheiro, médico, advogado, mesmo pessoas que trabalham na indústria, no comércio, a gente encontra a pessoa, não, eu mesmo faço a minha declaração de renda. Fala, só tomar um certo cuidado, porque o fato dela estar sempre fazendo, né, ali o seu imposto de renda, quando tem alguma mudança, ela não se atenta a isso, porque ela está fechada naquilo. Então, o Fábio colocou uma coisa interessante, né? É bom sempre você perguntar para um contador, às vezes, mudou alguma coisa que eu tenho que fazer, porque muda. E aí acaba caindo, que nem o Fábio falou, cair na malha fina é muito mais difícil você consertar aquilo do que você pedir para um profissional fazer. Então, é recomendável que alguém faça? Olha, na declaração da pessoa física não vai o nome do contador que elaborou. Não é obrigatório. Não é obrigatório, isso é importante. Não é obrigatório, mas é recomendável, né? Como foi colocado pelo professor, é recomendável porque você pode ter ali algumas coisas que você passa desapercebido. Ou algum fato novo na tua vida que você não se atenta. Vendi um carro, um terreno e nem só vou arrancar ele da declaração. Não é só arrancar, né? Às vezes a gente tem ganho de capital, tem imposto aí que você tem que pagar, tem uma série de coisas. Então é importante estar ligado nessa área aí. Ano passado a gente teve, né, Everson, a questão do auxílio emergencial, né? Isso. Que foi um fato novo. O governo pagou o auxílio emergencial e muita gente não se atentou a esse detalhe desse rendimento, se atentou somente àquele rendimento de R$ 28.559,70 lá e achando que não tinha obrigação. Pelo contrário. E aí teve gente, né, Fábio, que declarou como dependente alguém que recebeu e teve que devolver o dinheiro porque valor. Tinha essa questão. Teve e que quando devolve, tem multa? Na realidade, ele depende? Não, saía já um DARF ali do que ele recebeu. Automaticamente, quando você transmitia, já saía um DARF para você. Teve vários casos desses, a gente acompanhou, porque a pessoa que recebeu ali o seu dependente ou ela que recebeu o auxílio emergencial não falou para o contador. Você vai lá e lança o rendimento dele. De repente, na hora que você transmite, é automático. Falou, opa, você recebeu o auxílio emergencial. E eu quero falar, eu e a Cíntia estamos cheios de dúvidas aqui para ajudar o pessoal também, mas já surgiram algumas aí na fala de vocês. Então, Everson, me fala uma coisa. A gente tem a questão aí que você trouxe do fisco, né? Que é uma preocupação de todo brasileiro. É uma questão de sorte, entre aspas, ou é uma questão de tempo? Se você fizer algo errado, você vai cair na malha. Vai cair porque é o seguinte, até foi interessante essa pergunta sua, porque o pessoal, será que vão me pegar? Né? Porque eu, né? Vai me pegar, tem tantos. Mas olha, antigamente a gente tinha a figura do fisco, aquele cara que chegava com aquela maletinha na empresa, com a caneta. Ele ia olhar os papéis. Você não tem mais isso hoje. Hoje é tudo eletrônico, hoje é digital. Hoje eu vendi o carro. Você vendeu o carro, o Detran já informa, já cai lá o seu CPF, ele é o seu número, né? O seu CPF já é o seu radar ali. Então ele cai lá. Então o cartório informa, as operadoras de cartão de crédito informam, né? O Detran, você colocou, informa. O plano de saúde informa para a Receita Federal aquilo que você gastou. Né? Daqui um pouco as escolas também vão informar. As clínicas médicas, né? O Fábio sabe muito bem disso, o laboratório, através de uma declaração chamada DEMED, informa a Receita Federal. Então, veja bem, você tem um Big Brother fiscal. Não tem por onde sair. Não tem por onde escapar. Então, o certo é o seguinte, né? A gente até brinca, diz o seguinte, na vida só tem duas coisas que são certas. Porque é a morte e os impostos. Porque se você vai, já diz, né? Se você vai casar ou não, você não sabe. Não é uma escolha. É verdade. Exato. Não é uma escolha. Então, tomar um certo cuidado com isso, né? Porque a gente sabe que você tem aí um aparato fiscal, um aparato tecnológico. A gente está num aqui, ó, né? Até a gente já colocou. A gente fazia, né, as nossas orientações de forma física. Hoje você faz de forma remota, a gente lá tem na praça, lá na praça. Isso daqui um pouco vai para o pessoal assistir, um áudio vai pegar as informações principais ali. Então, quer dizer, você tem um aparato. O fisco não é diferente. Ele tem ali um aparato. Se você fizer alguma coisa errada, deixou uma renda sem declarar, um aluguel que uma imobiliária informou através da Dimob, né? Você vai cair na malha. Mas eu só foi R$1.000, não importa, R$1.000, R$100, você vai cair na malha. Então, não é uma questão de sorte, está respondendo a tua pergunta. É uma questão de tempo. Vai acontecer. É isso aí. Bom, então vamos lá. Eu acho que é importante, né, a gente deixar claro quem que é obrigado a fazer a declaração de imposto de renda, a partir de qual valor, né, de rendimento anual. Acho que isso é importante. E eu tenho sempre uma dúvida quando fala de quem e quanto, né, Cíntia? Porque é o valor bruto. Sim. É isso, é o que entrou na minha conta e é o valor bruto que eu preciso declarar. Tem alguns requisitos, né?
que a gente pode elencar aí em relação à obrigatoriedade da declaração, né, anual, né? Dentre elas, a questão da renda. Tá. Né? Quem tem rendimento acima de 28.559,70, né, Everson? Isso aí, até o centavinho aí, até né? os centavinhos aí. Eu falo 28 mil redondo, que é para o cara ficar esperto lá, né? Porque senão ele jamais mas o valor exato é 28.559,70. E aí, o que é esse rendimento, né? Então, a gente precisa entender o que é esse rendimento. E quando você fala de renda, o que é a renda? A renda é aquele fruto do seu trabalho, né? Assalariado, CLT, registrado, você trabalha numa empresa, trabalha em algum local. Um prolabore, você como sócio, administrador de uma empresa, você recebe um rendimento pelo seu trabalho. Aluguel, como o Everson falou do aluguel agora há pouco. Pensão. Aposentadoria. Então, tudo isso aí é contemplado, tá? Bem. Bom, eu acho que uma questão... Com licença, tem uma perguntinha, tá? Eu presto muito serviço como pessoa física. Tá. Eu como impressão 3D. Algumas coisas vão para minha conta e outras não. Igual, tenho contas que eu tenho igual a conta do Mercado Livre, quando eu passo algum cartão de crédito. Entendeu? Isso também cai pro imposto de renda? Ô, Vitor, agora que você colocou isso publicamente, Cai. é bem provável que um fiscal vai estar assistindo. É verdade. Eu quero pegar o seu Passa nome. o seu... Eu vou pegar esse CPF gancho dele aí, aqui, o Fábio estava colocando quem é obrigado, vou pegar esse gancho teu. Na pergunta dela, eu ia puxar isso depois que o Fábio terminasse. Ela perguntou assim, a Juliane aqui, aquilo que entra na minha conta, né, eu sou obrigado. Então, é muito interessante distinguir isso aí, você também colocou. Eu recebo, né, vem na conta, movimentação, não vem na conta, né? tem dinheiro. Qualquer Movimentação financeira. Movimentação. Então, veja bem. É diferente. Movimentação é diferente. Eu posso ter movimentado 1 milhão na minha conta, estou exagerando, né? 1 milhão. Mas é mais ou menos isso, né? E não estar obrigado a declarar, porque às esse dinheiro não é o meu, né? Às vezes passou pela minha conta um dinheiro que era para o meu pai, para minha mãe ou para alguém que usou a minha conta, né? Isso tem que ficar documentado, é muito importante, porque o que o Fábio colocou, a renda, aquilo que você ganha, você tem que declarar e pagar. Agora, nem todo o dinheiro que passa pela minha conta, ele é meu. Só que isso tem que estar documentado, porque a Receita Federal também, os bancos, informam aquilo que eu falei no começo do Big Brother fiscal. Os bancos, a cada 6 meses, eles entregam uma declaração para a Receita Federal, que é não mais saldos de conta, mas a movimentação. Então, às vezes, você movimentou esse 1 milhão, a Receita vai te chamar não para te autuar, mas dizer o seguinte, olha, Juliane, por que você movimentou 1 milhão aqui e você está isenta? Você vai explicar, esse dinheiro não é meu, está aqui, é de fulano, você tem que estar documentado por isso. Então, aí já pegando aqui, respondendo a questão dele. Ele é um freelance ou faz serviços autônomos, por exemplo, né? O Fábio está falando rendimento. O autônomo, ele também tem rendimento, ele não tem um rendimento do trabalho assalariado, mas ele tem um rendimento daquela prestação de serviço sem vínculo, que é o caso da pergunta, até esqueci o nome do meu amigo aqui. O Vitor. Então, veja bem, o Fábio está colocando, quem é obrigado a declarar? Quem tem renda de 28, mas não é só o assalariado, é também aquele autônomo, aquelas pessoas que tem a sua MEI ali, que é muito comum, tem a sua MEI, as suas empresas, e a pessoa física que trabalha prestando serviço tanto para pessoa jurídica como pessoa física. Agora, não é o fato de entrar ou não entrar na conta corrente, né? É o fato da renda, porque eu posso movimentar essa minha renda numa instituição financeira ou não, eu posso movimentá-la no meu bolso, na minha carteira. Recebi. Assim como muita gente fala assim, e se eu ganhei muito dinheiro, mas não passei pelo banco? Mas olha só, e como é que você justifica o teu consumo, o teu cartão de crédito, um carro que você comprou? Então, vamos desvincular um pouco aquilo que está no banco com aquilo que você ganhou. Então, de fato, se você ganhou, porque aquilo que você tem aplicado são seus investimentos, são seus ativos, tem que ter um lastro no rendimento do trabalho, seja ele assalariado ou não, né? O Fábio estava colocando importante, quem está obrigado a declarar? Também tem a questão da renda isenta. Às vezes você recebeu uma ação trabalhista, você sacou um fundo de garantia, que é uma renda isenta, e acima de 40 mil, você está obrigado a declarar. Você não vai pagar imposto, mas está obrigado a declarar. Também uma situação, né, pessoal? Importante, né, Everson, deixar clara a questão da obrigação de fazer a declaração com a questão de pagamento do imposto. São coisas distintas. O fato de você fazer a declaração não quer dizer que você vai pagar imposto. Mas, por exemplo, recebi uma rescisão, eu tenho que declarar, acima de 40 mil. Assim, mas depende de 40 mil o quê? Porque se você dividir esses 40 mil, vamos supor, 20 mil é renda tributável e 20 mil é renda isenta, você está fora.
Porque não atinge os 28 da renda tributável nem 40. Então é importante, por isso que eu falo que você pegar um profissional... Precisa de um contador. Precisa, porque acontece isso. A pessoa, fundo de garantia também. Fundo de garantia com o governo. O governo federal, nos últimos anos aí, liberando. Esse governo principalmente, ele tem liberado o fundo de garantia. Então a gente tem recebido. Então, a liberação do fundo de garantia, dependendo do seu fundo, de que você tem lá, ele é um valor até significativo. Sim. Você acaba sendo obrigado. Então, tem que ficar atento a essas questões, né? Outra coisa importante, né, Fábio? O cara vende um imóvel. Se ele vende um imóvel e nessa venda deu ganho de capital, e esse ganho de capital ele foi tributado pelo imposto de renda, automaticamente ele está obrigado, independente dele ter uma renda assalariada, uma renda... de autônomo ou não. Então ele tem que estar muito atento a isso, do dinheiro que ele tem, do patrimônio que ele tem também, que é importante, né? Então tem uma série de coisas ali que é importante ler, né? Para a gente não correr o risco de deixar de entregar e depois ser surpreendido aí com uma multa pela falta de entrega e até uma multa e um juro pelo imposto que você tem que pagar e não pagou, entendeu? Em 2015 tinha uma orientação, não sei se ela já foi atualizada, que qualquer valor que passe pela sua conta, né? Hoje a gente faz PIX, acima de R$2.000, obrigatoriamente passa pelo Banco Central. É isso ainda? Olha, essa informação que passa pelo Banco Central, assim... Isso o pessoal não é assim, comenta, hoje, né? qualquer transação acima de 10 mil, você tem que identificar ela. Tanto é que o banco pede ali na hora para que é o seu CPF na boca do caixa, a finalidade. Né? Por quê? Porque essa questão do COAF, né? que é a questão da lavagem de dinheiro, então tudo que for em espécie, o banco informa. Tanto é que nós contadores, eu e o Fábio, a gente tem uma obrigatoriedade pelo próprio COAF. Se um cliente nosso tiver uma transação, a gente está falando de imposto de renda aqui, mas está envolvendo a questão financeira, eu acho assim, para quem depois vai nos ouvir, está nos ouvindo aí, vai acontecer o quê? Né? Fala, pô, isso aí... A gente tem uma obrigação como contador pela lei. Se um cliente meu movimenta em espécie R$30.000, eu sou obrigado a informar o COAF de que ele movimentou R$30.000 em espécie, para que foi, qual é a origem, qual a finalidade. Tanto é que a gente fala isso. E os bancos, sim. Então, agora, essa questão, por exemplo, de 2.000 e tal, eu não sei se é esse valor. Eu sei que acima de 10 mil, o banco falou, para que é? Tanto, eu sei até porque quando a gente vai sacar um dinheiro no banco, fala, eu quero R$15.000 aí no banco. Né? Fala, para que é esse dinheiro? Falou, é para pagamento de folha, eles acabam anotando lá. Mas é importante. Agora, uma coisa é certa, seja R$100, seja R$100.000, os bancos informam para a Receita aquela movimentação. Então, a gente está aqui instruindo as pessoas para que ela faça de maneira correta. Ninguém quer ser surpreendido aí com uma multa, né, sofrer um prejuízo financeiro. Mas ficar atento a isso. Porque essas informações, né, Fábio, elas circulam no senso comum e às vezes a pessoa fala, falaram que é isso, enfim. Então a gente está aqui mesmo para esclarecer que tem que ter cautela, né? Porque a pergunta da Cíntia era: quem declara? Então, voltando à pergunta que a Cíntia falou, para a gente não deixar sem resposta quem está nos ouvindo aí e nos assistindo, né? Porque falando pessoal que isso aqui é gravado também, então o pessoal está nos assistindo aí. Então a gente tem a questão da renda, nós falamos aqui, a questão de aluguel, pensão, aposentadoria e tudo mais. Tem a questão do ganho de capital, que o Everson ressaltou aí. Nós temos a questão também de rendimentos isentos e não tributáveis, que foi falado aqui, a questão do fundo de garantia, de uma rescisão. E aí tem as particularidades, né? Aqui o nosso tempo não vai permitir, talvez, a gente fazer os detalhes, mas é importante você ficar atento, quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo, ficar atento a esses detalhes e procurar auxílio de um contador. Né? Tem a questão do ganho de capital que nós falamos aqui. Que mais, Everson, que nós temos aí com relação à obrigação? Residentes passam a ser residentes no Brasil. No Brasil, né, você tem a questão do pessoal que mexe com a área rural, você tem uma renda acima de R$142.000. Herança. Recebi uma herança. Então, a herança, tudo bem também, porque veja bem, o que é a herança? Ela é tratada como um rendimento, então eu recebi uma herança. A herança, ela é um rendimento isento e não tributável. Se ela for acima de 40 mil, cai nessa questão da renda, entendeu? Então, recebi uma casa do meu pai, tudo bem. Essa casa veio por que valor lá na escritura pública de doação ou de partilha, se for um falecimento, no caso do espólio e tal. Sim. Olha, eu recebi aqui R$100.000 de divisão de bens. Opa, você tem que declarar. Isso não quer dizer também que nos anos seguintes você fique obrigado a sempre declarar. Mas é naquele ano. Então, o que a gente está colocando? 2021, né? Acontece assim, o cara vai levar imposto de renda para fazer, Ju, chega lá e fala assim, aqui, ó,
comprei um carro esse ano. Cara, esse ano não, guarde, isso aqui é para o ano que vem, 2023. Né? Nós estamos olhando de 1º de janeiro a 31 de dezembro, o que é que aconteceu na tua vida, na questão financeira e na questão patrimonial. Então, você tem que, às vezes você tem que estar ali captando, né? Você tem que estar ali garimpando do cliente, né, Fábio? Para entender dele, porque às vezes eles acabam esquecendo. E tão importante aqui a questão que o Everson falou, a questão da herança, que você citou, né, pegando o gancho. A gente tem a questão da herança, e o Everson falou que ele é isento, só que ele é isento do ponto de vista federal. Do imposto de renda. Do imposto de renda, que é o que nós estamos tratando aqui. Só que aí que está o detalhe da necessidade de você tratar com o contador a respeito do tema. Porque né? tem o imposto municipal. Você tem o estadual, né? O ITCMD. E o municipal também, não tem? Tem o ITBI, né? Porque é a transmissão do intervivos ali e tal, né? Mas realmente... senão você está com o pau na declaração, não tem, é isento, ouvi dizer que é isento, manda ver, aí depois vem o Estado cobrando a parte dele aí, 5 anos para vir atrás de você. Eu quero aproveitar, trazer um gancho aqui com a pergunta do Vitor, que eu acho que tem muitas pessoas, né, que tem aí um MEI e tem uma outra ocupação, como CLT, né? E algumas acabam não tendo conta de pessoa jurídica, né? E acaba indo tudo lá na conta de pessoa física. Como que fica com relação essa confusão toda? Essa confusão aí. Olha, não sei se o cara quer falar, posso falar? Quer falar, Fábio? Posso falar? Pode falar, pode falar. É verdade. Isso não é só no MEI, não, tá? Se for só no MEI, nos você tá bom. O MEI é aquele microempreendedor que tem ali aquele limite de 81 mil. Aí você pega as médias e grandes empresas, as microempresas, que tem até um faturamento muito maior, e acaba fazendo essa bagunça, essa lambança. Isso não pode, né? Eu digo que isso não pode, vamos dizer ali da microempresa para frente, mas o MEI ele tem um caráter já de individualidade, de pessoa física e pessoa jurídica, tanto é que ele não é obrigado a fazer uma contabilidade. Não é obrigado a emitir nota fiscal para pessoa física. Ele é só para jurídica que ele é obrigado, ele não é obrigado. Então ele tem uma característica dessa, né? Então o fato dele não ter especificamente uma conta jurídica para movimentar, a gente nem reprime e não tem problema, porque ele trabalha mesmo com esse âmbito mais do pessoal dele. Inclusive, não é o foco aqui, mas o MEI, aproveitando já o gancho, o MEI, ele tem que exercer a atividade. Sim. Então, aquela história que a gente vê por aí, não aqui, né? No lugar. Lá em Machado. Lá em Machado, lá em Pirapozinho, aqui em Prudente não tem, né? Desculpe o pessoal de Machado aí, brincadeiras à parte. Mas às vezes eu abro um MEI no nome da minha mãe. Isso não pode. Na verdade, o MEI é da pessoa que exerce aquela atividade. Porque ele pode, no máximo, aí, né, Fábio, ter um empregado, ele pode. Mas exatamente. O que o Fábio está falando é que ele tem que estar à frente dos negócios, né? Fiquei não colocar um laranja. Com isso, hein? Fiquei assustada com essa ideia do MEI, tem um laranja para ele. E aí, tem muito. E aí, voltando isso, Cíntia, por exemplo, ele não tem. O importante é que ele entenda que mesmo que ele movimente esse dinheiro da atividade dele numa conta bancária física ou jurídica, ele tem um limite de 81 mil. Ele não pode extrapolar esse limite. Mesmo que ele não extrapole esse limite, às vezes quando ele é comércio, evidente, fala, eu não tirei nota, mas aí se ele tem um volume de compra da atividade dele que passou o limite. Aí o fisco fala, mas vem cá, se você é MEI, está naquele âmbito de 81 mil anual, como é que você comprou 200 mil reais, 250, 300 mil reais no ano de mercadoria? É incompatível com a atividade, então logo você não é. Então, assim, é evidente que seria interessante que essa pessoa fosse organizada, tivesse uma conta jurídica, uma conta física, mas o valor é tão pequeno, o custo disso não justifica o benefício. Sim. Então, ele às vezes acaba trabalhando dentro dessa questão de ser uma conta só, seja jurídica ou física, mas sempre atento a não extrapolar os limites. Perfeito. E agora tem uma outra questão que eu acredito que muitas pessoas também tenham dúvidas, né? Quem pode ser declarado como dependente? São apenas filhos, ou mãe, pai, que de repente depende? Amante, né? Amante não pode. Amante não pode, né? Na verdade, você tem aí alguns... Você tem alguns itens, alguns pontos que você precisa relacionar. O Fábio, com essa daí não vai nem saber responder depois que eu falei isso. Né? Isso já vai dar um meme, né, Vitor? Isso já vai dar um meme olhando pro Everson e falando assim, amante não pode. Amante é só isso aqui, ó.
Vai, Cíntia, Tem até aquela música lá, não tem, Fábio? Amante profissional. Não tem? Não é da minha época essa música, não. Ô, Fábio, amante é só custo. Só custo. Você tá doido, não vale a pena. Custo ou investimento? Não, isso aí é prejuízo. Eu vou pegar aqui essa pergunta, vamos lá. Prejuízo. Da amante? Não, volta lá, Cíntia. Vamos voltar lá. Então, Vamos quem voltar que pode no ser? dependente. Quem que pode ser dependente? Cônjuge, né? Pessoa que casado, convive há mais de 5 anos, se me falha a memória, você pode... Ou que tenha filhos tenha com filhos pessoas, em comum. né? Precisa ter um documentado ali, de repente, se não é casado. Que nem o Fábio União colocou. estável, né? Você tem a questão da união estável. Precisa ter. Na realidade, o que está no dispositivo legal? Quem é declarante? O cônjuge. Então, se é cônjuge, automaticamente você tem uma relação estabelecida contratualmente, o cônjuge. Aí fala em união estável, mais de 5 anos. Precisa estar documentada a união estável ou não? Olha, eu acho que não, até porque você pode provar isso, posteriormente, né? Provar isso. E também tem ali nessa mesma questão a questão de você ter filhos com a pessoa. Então, se você tiver filhos com a pessoa, automaticamente... Paga uma pensão, alguma coisa assim. Aí vamos dizer, a pensão já é um outro caso. Coisa, é um outro caso, tanto é porque quando você paga uma pensão, ela não é nem só dependente. Né? Você tem um pensionista, então você paga para alguém, porque se ele estiver na sua declaração do teu filho, ele já não é nem pensionista, ele é ali ele é um dependente. Agora, quando você paga para a mãe que cuida do filho, então você tem uma pensão aqui, ela tem um dependente lá. Você tá entendendo? E aí, dependendo do valor, ela paga também. Paga como também. O Fábio explicou. Na verdade, não é nem, se ela tiver colocar esse filho como Ela dependente, declara, vai ter que juntar essa pensão com a renda dela. Ou faz a declaração Separado. em separado, né? Então tem a questão do cônjuge, que a gente falou aqui, tem a questão de filho até 21 anos, né? Até 24 anos também, desde que esteja cursando ensino superior, curso técnico. Exato. Então a gente tem essas condições. Acima de 24 anos, se você tiver algum problema físico, né? Se você tiver um filho, né? uma questão de saúde, seja mental, motora, né? Então você pode ter. Não tem limitação. Não tem limitação de idade, né? Agora, essa questão da relação de dependente, ela é assim, aquilo que é natural. O que é natural? A família, que é o esposo e os filhos. Fora disso, pai, avós, bisavós podem ser seu dependente, desde que eles não tenham uma renda lá acima de R$ 22.800. Se eles tiverem, eles não podem ser. Mas se eles não tiverem essa renda, minha mãe não tem renda, recebe um salário mínimo, meu avô, ou meu bisavô, inclusive, essa relação está no dispositivo legal, pega até o bisavô. Pode ser seu dependente legal. Agora, e os colaterais, né? Primo, tio? Não pode, né? Ela fala de pais, avós, fala de irmãos. Você pode ter irmãos, desde que também só que aí você tem que ter a guarda, você tem que ser judicial. tutor, alguma coisa. Você pode até ter um terceiro como dependente, uma pessoa carente que você adotou, alguma coisa. Desde que você legalmente, judicialmente, você conhece bem dessa área, né, Ju? Que você tem ali o estabelecido de, né? Não é, vou sair pegando aí assim, você vai ser minha dependente. Vou né? pegar o Vitor. Pegar o Vitor. Vai ser meu dependente. Eu ajudo meu sobrinho lá, um vizinho, coitadinho, e vou colocar ele como dependente. Não pode. É legal isso aí que o Fábio colocou, né, Fábio? Porque o pessoal chega lá, não, mas vem cá, eu que pago a Unimed do meu sobrinho. Fala, parabéns, Que Deus bom. seja louvado, você está fazendo uma boa ação. Mas ele não é seu dependente legal, a menos que ele não tenha um arrimo de família. Aí ele tem que ter a tutela, Aí tem que ter a tutela, ou a aí é guarda diferente, né? Mas aí dependendo da prevê, idade. caso contrário, você não vai sair pegando todo mundo, opa, vem para minha declaração de renda aqui. Pegando um gancho aqui, acho que a gente vai falar depois, mas aproveitando o gancho aí de que você está ajudando, no caso de pensão, segue o mesmo raciocínio. Você pode deduzir lá aquela pensão que foi fixada, né? Se você, porventura, faz alguma coisa além... eu pago R$2.000 por mês, mas além disso eu pago a escolinha, pago a natação, pago a escola de inglês, a faculdade não estava. E aí eu quero aproveitar e deduzir. Você não pode. Aí você tem que mudar, na verdade, Você tem que mudar, comunicar a justiça, aumentar a pensão ou incluir essa despesa além. Então é R$2.000 mais a faculdade que eu vou pagar. Aí sim eu posso lançar na minha declaração. Salvo o contrário, você não pode fazer isso. Importante. Acho que é uma questão aí que muitas pessoas têm dúvidas a respeito, né? Mais alguma questão relacionada a isso? Muitas. Mas Muitas? Vamos lá. Eu posso ir para a próxima aqui? Pode. Já aproveitando o gancho, né? Quais seriam as contas aí que poderiam ser deduzidas do imposto de renda? Você tem a questão aí, né, Everson, dos dependentes, né, que a gente comentou aí, que foi falado agora há pouco, quem são os dependentes. Então, você tem aí uma parcela que a gente pode estar
abatendo nisso aí. Tem a questão de instrução, né? Ensino superior. Importante quando a gente fala de instrução, escola, né? Cursos livres, eles não entram. Não entram, Então, eu faço aula de música. Faço inglês, informática. O pessoal quer enfiar tudo isso aí dentro da declaração, colocar né? tudo. Isso não. Então, a instrução normativa, ela traz claramente. Em suma, para a gente compreender melhor, é faculdade e cursos técnicos. Assim, né? O ensino. Profissionalizantes. Mas ali desde desde da infância. Então, você tem o ensino fundamental, o ensino médio, a graduação, a pós-graduação. Isso que eu ia perguntar. Pós-graduação você pode abater, né? Até 24 anos, por exemplo. Para filho, ou para o declarante, ou né? Mas para filho até 24 anos. Meu filho agora está fazendo uma pós, tem 25 anos, está fora, né? O Fábio Outro colocou. detalhe importante aí, né, Everson? Eu tenho lá um filho, 24 anos, a Unimed, ela é minha dependente, e a Unimed que eu tenho com esse filho também é minha despesa. A partir do momento que esse filho deixou de ser dependente, essa Unimed da parte dela eu já não posso mais utilizar para abater. Então eu excluo tanto ele como dependente, como excluo também a despesa relacionada a ela. Aí até 21. Não, pode até ser 24 se ela tiver com aqueles requisitos. Enquanto ele né? tiver na sua declaração de renda ali, até os 24 anos, né? Então, aí o Fábio colocou aí essa questão dos planos, o plano de saúde, ele colocou já as instruções. Despesas médicas, né? Despesa médica. Aí vem gasto com dentista, consulta, fisioterapeuta, né? O ano passado, o ano retrasado, teve muita questão de laboratório por causa dos exames de Covid. Desde que você tenha nota fiscal. Eu paguei lá e não me deram o recibo, né? Esquece. Eu tenho uma dúvida aqui, por exemplo, aquele profissional que ele tem sua renda, que é tributável, vai fazer a declaração dele, mas ele recebe uma bolsa, por exemplo, do governo para fazer um mestrado, um doutorado. Isso. Como que funciona? Declara também? A Cíntia está preocupada com o negócio da bolsa e do doutorado. Olha, primeira coisa, cadê o teu informe de rendimento que tem que ter dessa bolsa, né? Via de regra, essas bolsas são isentas, tá? São rendimentos isentos. Inclusive, quando você pega o informe, já vem lá dentro do isento. Então, bolsa de estudo, tal, ela é isenta. Agora, eu sempre costumo dizer para os pais que a gente faz declaração de imposto de renda, eu falo, olha, aí eu pago lá para o meu filho tanto, né? Não, mas cadê o informe? Não pegou. Eu falei, melhor pegar o informe, porque apesar da gente entender que isso agora vai que a fonte pagadora mandou a DIRF lá para a Receita Federal, colocou isso como uma renda tributável. Você não põe aqui, vai dar problema. Então é mais fácil você corrigir, entender se é. E às vezes não é uma renda, não é um fomento do governo, é um fomento particular. Se é um fomento particular... Da própria universidade. Da própria universidade. E diz a lei que quando esse fomento existe uma contraprestação em função da bolsa, ela passa a ser uma renda tributável. Então não adianta falar assim, eu fiz isso, cara. A gente até... A pessoa insiste em fazer, é importante deixar claro aqui, a pessoa insiste em falar, não, eu quero fazer. Tá bom, eu vou pôr, o risco é seu. Se cair em malha, você vai ter que explicar isso, depois vai ter que pagar o imposto com multa e juros. Então, mais interessante, pega o informe. Quando a fonte te mandar o informe, você vai ver lá, recebi aqui R$1.000 por mês, 12 mil no ano, é uma renda isenta, está aqui dentro, foi mandado para a Receita Federal, bonitinho, acabou. Mas mostra para o contador, conversa com ele. Conversa, porque senão você fala assim, eu acho que é isento, e aí? É importante tirar essas dúvidas, né, para não ter problemas lá na frente. A declaração, eu particularmente, o Everson também, a gente é da mesma escola, né? Inclusive o Everson foi meu professor, né? Por isso que ele está com essa... Só que eu comecei novinho, tá, Cíntia? Começou com 12 anos. Eu comecei com 12 anos e o Fábio tinha 10. Então essa diferença de 2 anos é pouca. Você era precoce. Mas a gente começa da mesma escola de se amparar de toda a documentação necessária, né? Então a gente não vai no achismo, não é chutômetro, então documentação. Então o Everson falou, então tá, me traz o informe, vamos olhar, vamos confirmar. E tem muita atualização, né, Fábio? Por exemplo, o Everson estava falando aqui do MEI, que era uma pergunta da Cíntia, que ainda temos dúvidas sobre isso. Então, 2022 muda. Então, vai ser para o ano que vem. A questão aumenta, né? De 81 mil para 130 mil, 130. Alguma coisa assim. Está com esse projeto. Está com um projeto para 130 mil. Ainda não saiu, né? Por mês. Acho que é essa a discussão. Na realidade, já era para ser para agora, não passou. Mas não foi. Não então, foi. tem o ano passado 81 mil.
Então, assim, são muitas dúvidas e que para vocês também, vocês sempre têm que se atualizar, estudar, buscar, porque muda, né? Não, vou compartilhar com vocês aqui um caso mesmo. Semana passada eu liguei pro Everson para... O que era mesmo? Da enfermeira lá, né? Ah, da enfermeira. Para a gente trocar figurinha. De vez em quando a gente troca figurinha porque aparecem uns casos atípicos, né? Então eu estava com um caso lá de um recibo que uma enfermeira deu. Ela foi instrumentadora num parto que ocorreu dentro do hospital. Então, olha a situação. Então, na hora que você analisa no primeiro momento... Dedutível, né? Você fala, dentro do hospital, recibo, vou tacar o pau nisso aqui. E aí eu falei, mas tem alguma coisa que tá errada, né? Enfermeiro, tal, não sei o quê, peraí. Não está na conta do hospital, não veio junto, está em separado. Deixa eu perguntar, vamos trocar uma ideia. Aí liguei pro Everson e falou, rapaz, boa pergunta. Boa pergunta, vamos levantar. Vou levantar também, aí a gente volta a conversar. E aí, por fim, concluímos que não poderia... Né? Não tem previsão legal. Esse caso é o que você está colocando, né? Às vezes tem situação que a gente nunca passou. Não é comum nós aqui, e quem está nos ouvindo, a ter um recibo de uma enfermeira. Porque quando você tem uma enfermeira no âmbito doméstico para cuidar de alguém que passa a ser uma funcionária. Sim. Inclusive registrada lá, está no e-social. Mas então isso não tem previsão legal de dedução. A previsão legal para médico, dentista, fono, fisioterapeuta está lá. Enfermeiro não está. Eu fui fazer uma pesquisa junto com o Fábio e, de fato, os encaminhamentos, que não existe previsão legal. Essa enfermeira só é dedutível se ela estivesse dentro da conta hospitalar. Então eu pago o hospital agrega todas essas contas, anestesista, enfermeiro, e eu pago a conta hospitalar. Estando fora, eu peguei um recibo de enfermeiro, não é dedutível, não tem previsão legal para isso, entendeu? Então são casos novos, né, Fábio? São casos que vão aparecendo. Então, por mais que a gente tenha tempos aí de profissão, e já tem que temos estudar. Você sempre aparece coisas diferentes, muitas vezes casos atípicos, né? Que não é comum. Você tem que se informar, tem que pegar a legislação e voltar a olhar, porque não é um caso mais raro, né? Não é comum aparecer. Então, a Cíntia tinha perguntado sobre a questão do MEI e tal, para a gente encerrar esse assunto. O MEI não tem obrigatoriedade da assinatura do contador, certo? Para entregar a declaração de renda, não. É só acima, então? Só quando você tem uma microempresa, né? Uma EPP, uma ME. O MEI também. Assim, que é um outro assunto que a gente já sabe que a gente vai gravar um podcast para falar só de pessoas jurídicas. A gente pode até gravar falar sobre MEI. O pessoal tem muita dúvida. Seria interessante. Muito, assim. Eu trabalho muito nessa área e com pessoas dessa área. Então, eu vendo semijoia, eu vendo roupa, eu vendo brigadeiro. Como que eu faço, como que eu declaro. A gente pode gravar um podcast desse só para falar disso, né? Acho que é importante. Falar do MEI. Porque às vezes o MEI, ele também é CLT, né? Então, ele é o nosso ele assunto pode aqui. ser, nada obriga. Que é o caso do Vitor. Ele pode trabalha aqui, ele recebe CLT, né? Ele está em regime de CLT, mas ele também é um autônomo. Sim. Foi a pergunta o MEI, dele inicial. ele pode ser CLT, né? O que ele não pode é ter uma empresa, uma pessoa jurídica já constituída, ele não pode ser MEI, ele não consegue fixar como MEI, né? Falei também a respeito da questão dos laranjas aí do MEI, que a gente encontra, que não pode, a atividade tem que ser executada, ela estar à frente da questão do MEI, né? E não há uma obrigação legal, né? Eu tenho lá no meu escritório MEIs que a gente toma conta, a gente faz a gestão desses MEIs, não é uma obrigação, a gente deixa muito claro isso para eles. Mas, como o Everson falou aí, colocou bem a questão das compras, das vendas, da prestação de serviço do funcionário. Então, existem algumas particularidades que não é a praia deles. Então tome conta daquilo que você é bom e essa outra parte deixa que a gente... Eu gosto de pensar, Fábio, o seguinte, que às vezes a gente perde um tempo, né? Para entender, para fazer declaração e tudo mais, que eu poderia estar produzindo outra coisa e ganhando dinheiro naquilo que eu sou boa. Custo de transação. Então, por exemplo, eu vendo brigadeiro. E aí eu perco um dia da minha produção para fazer algo que eu vou pagar um valor que nem é tão alto assim, perto do trabalhão que vocês têm. Não justifica, né? Não. Mas o imposto de renda é interessante. E o que mais que a gente tem de dúvida aí para esse povo aí fora? Olha, eu acho que tem algumas questões sobre transações financeiras. Então, por exemplo, eu acho que muitas pessoas passam por isso. Vendi um carro, né, recebi o dinheiro na conta, dei uma entrada, financiei o restante. A venda e compra de ativo, né, de carro e tal. Preciso atualizar lá. Isso é interessante e tem que ter uma atenção especial. Olha, vou falar um negócio para vocês que nunca aconteceu antes. Nunca aconteceu antes. No passado, qualquer época do passado, nunca houve, dificilmente, a gente pode dizer que nunca houve ganho de capital. O que é ganho de capital? Quando você vende um bem
acima do valor de custo. Nunca houve ganho de capital de veículos. Você sempre vendia veículos abaixo do custo. Hoje mudou isso. Muita gente tem veículo na declaração. Pô, comprei um carro lá, um ano retrasado, por 40 mil. Esse carro hoje está valendo 50, 55. Exatamente. Então, com a alta dos preços, e diga de passagem aí dos veículos que aumentaram, está tendo ganho de capital. E aí você fala, cara, você tem que pagar 15% do ganho de capital, né? Então é interessante que as pessoas entendam isso, porque isso não existia. Era assim, você comprava um carro por 50, depois vendia ele por 30. Comprava por 60, vendia por 42. Hoje não, você fala, peraí, cara, ué, você vendia meu carro. Tá, teu carro é 40 mil, vendi por 50. Cara, então deu ganho, você tem que pagar. Então é interessante essa questão. Como é que está isso, né? Ganho de capital, veículos, por exemplo, terrenos, imóveis e tal. Né? E também tem os direitos também, as ações, assim por diante. Mas vamos pegar o que é comum, os veículos. Tomar um certo cuidado, porque vender o bem acima do custo, quando você vende acima do custo, você tem aí o chamado ganho de capital. Ganho de capital incide imposto de renda na fonte de 15%. E esse imposto ele não é devido agora na declaração de ajuste anual, que é agora entre março até maio. Ele é devido no mês seguinte da operação. O fato gerador. Então o cara quando chega agora, ele já está com o imposto atrasado com multa e juro. O que acontece? Então, agora se você vender, tem uma isenção aí. Se você vender um veículo, um bem de pequeno valor, até 35 mil, valor de venda, aquilo lá está isento. Mas não é o que acontece, porque um carro comum, popular, aí é 40, 50, 60 mil reais já usado. Então está acontecendo isso, tomar cuidado com isso daí. Agora, aquilo de maior valor, por exemplo, os imóveis, né? Os imóveis têm uma série de regras aí. Se é o único imóvel que você tem, se você vendeu aquele imóvel e vai comprar um outro imóvel residencial. Prazo para você fazer isso. Prazo para você fazer isso. Então tem uma série de coisas. Detalhe importante, né, né, Everson? A questão da atualização, né? Porque muita gente pensa que pode atualizar. Não pode atualizar. Pode atualizar, então mas como não? Minha casa, eu morava num bairro que era rua de terra, agora passou asfalto, tem uma padaria, tem não sei o quê, na época era 50 mil reais minha casinha, agora ela vale 250 mil. Isso. Beleza. Como faz para fazer essa atualização? Não, hein? não você não faz a atualização. Não faz. Eu pergunto porque eu entrei numa... outro dia... É teu caso, né? É o teu caso. Não é meu caso, não. Mas outro dia eu estava num churrasco de amigos e uma amiga muito íntima comprou uma casa, comprou por nem 200 mil, mas fez uma super reforma, colocou piscina. Beleza. Aí é diferente. Fez lá uma baita de uma melhoria. E aí ela estava falando quanto é que valia. Hoje passa dos 500, porque é uma casa imensa. Eu virei para ela e falei, mas essa e tudo isso você colocou lá? Então, as benfeitorias você pode incluir, né? Sim. O que a gente está falando é atualização do valor de mercado. Do valor de mercado. Por si só. Tá. Esse não pode, não. Não pode. E como faz para incluir essas benfeitorias? Normal. Inclusive agora, vamos pegar 2021. Você construiu, reformou, fez uma edícula, fez uma piscina, né, fez os muros, pintou a casa. Você reúne toda a documentação. O que é a documentação? Notas fiscais, mão de obra. Quando você vai fazer a declaração de renda, você vai lá e incorpora esse valor gasto, até porque saiu do seu rendimento. Então, quer dizer, tem origem, aquele investimento tem origem. Você incorpora lá benfeitorias realizadas no ano de 2021, conforme planilha e tal, e guarda isso. Durante 5 anos, vamos colocar aí 5, 6 anos, isso tem que ficar guardado à disposição do fisco. Então você aumenta um bem. Eu tinha um bem de 200 mil, teu caso aí que você colocou como exemplo. Eu tinha um bem de 200 mil, mas gastei mais 100, fiz piscina, fiz isso. Opa, de 200 ele vai para 300 a sua declaração, então é o custo. Só que agora apareceu um cara querendo comprar por 500. E aí? Você ganhou 200, porque se você paga 200, incorpora 100 da tua renda, que você de fato incorporou, gastou da sua renda, 300. Você está vendendo por 500, você tem um ganho de capital. Nada mais justo, a legislação tributa isso. Fala, olha, se você teve um ganho de fato, isso vai vir para você como um rendimento, você tem que pagar 15% disso. Então não é assim, que nem o Fábio falou. Minha casa valorizou, né, asfaltou ou criou aqui um comércio muito importante perto da minha casa, uma escola, e aí valorizou meu imóvel. Você vai realizar isso na venda, que é o ganho. Aí você vai pagar o imposto. Agora, tem um dispositivo na lei interessante. Se você vende esse imóvel residencial e compra um outro imóvel residencial,
Isso é uma coisa nova, eu acho que de 2008 para cá, se não me falha a memória. Você está isento de imposto de renda, coisa que não tinha antes. Tem um período, né? Tem um período aí de 180 dias. 180 dias, né? Lembrando que você não pode fazer isso a todo momento, né? Tem um prazo também que você pode fazer. No período de 5 anos. Tal. 5 anos você pode utilizar desse benefício, você não pode utilizar isso a cada... Cada 5 anos você pode usar. Vira um negócio. Se não vira um negócio, exatamente. Então... tem algumas coisinhas aí que o pessoal faz. Brincadeira. A gente está falando que é para ser feito, né? Exatamente. Mais alguma Olha, o assunto de imposto de renda é interessante, é bastante coisa. Não, a gente comentou assim, né, Vitor? 20 minutos. Nós já estamos aqui quase uma hora, né? Porque é muita coisa, muita dúvida. 45 já. E olha o seguinte, tem muito. Se fosse falar de imposto de renda, tem muitos detalhes. E a gente está segurando aqui para não entrar e aprofundar outras temáticas como o MEI. Deixa para um outro momento. A gente sabe que hoje é muito comum, porque as pessoas, querendo ou não, tiveram uma redução da sua renda e acabaram buscando outras formas. E às vezes nem tem o registro, né? Nem tem o MEI em registro, mas vendem coisas. E como eu faço isso, por isso que a gente trouxe essas questões. O Vitor falou um negócio interessante que me voltou aqui à memória. Eu recebo isso via Mercado Livre. Tomar cuidado, porque, veja bem, o Mercado Livre também é um canal onde o próprio fisco ele fica de olho o seguinte, olha... Tem gente que movimenta milhões no Mercado Livre. E aí você não é um pequeno empresário, você não é um microempreendedor, você tem ali um negócio estabelecido que você tem que formalizar aquilo. Então, já foi aquela época que você movimentava pelo Mercado Livre, ali pelas comissões você sabe a renda, pelo próprio cartão de crédito você sabe a renda e tal. A gente tem que chamar atenção para as pessoas, porque é o seguinte, a lei está aí, a gente tem que cumprir essa lei de como ela é. Por quê? Porque senão você acaba incorrendo num problema futuro, que é você lá na frente ter que, aquele patrimônio que você acumulou, fruto do seu trabalho, da sua renda, você acaba sendo penalizado porque você infringiu a lei. Né? Então, o que é certo é certo. A César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Né? Então, olha, a gente tem que eu e a Cíntia temos aqui um mantra, né, Cíntia, que a gente fala que a gente quer pagar muito imposto de renda. Tá certo. Muito, muito, muito. Significa que a gente está faturando. Se você paga imposto de renda, significa que melhorou, enfim. Aperta de novo. O Fábio deve pagar bastante imposto de renda. Não quero ter medo de pagar imposto de renda. Esse é o objetivo da vida, né, Everson? Esse é o objetivo. Tá certo, né? Quanto mais você ganha, mais você não tem paga. milagre, né? Não tem. Nós temos também lá clientes, né, pessoa jurídica, empresas, né? O pessoal falou, estou pagando muito imposto. Claro, você fazendo um planejamento tributário para a pessoa e você vai fazer com que ela pague menos possível. Agora... De forma lícita. Né? Agora, você conseguir ter uma renda, um rendimento, crescer, faturamento sem pagar, não tem isso. Eu desconheço. Né? Então, você consegue minimizar com algum planejamento, mas deixar de pagar isso, não pagar nada, é muito complicado. E o que a gente falou aqui agora, né? É um ponto importante. Então, às vezes, você consegue encontrar um jeitinho, igual foi falado aí da questão do MEI e tal, só que aí você tem patrimônio, você tem uma variação patrimonial. Então, daqui a pouco você está obrigado porque você tem um patrimônio acima lá de 300 mil reais que te obriga a declarar, você tem um saldo na conta de um ano para o outro que você não consegue justificar de onde veio. Então, não tem como. As coisas são muito amarradas, né? Então, Exatamente. Você tem uma variação patrimonial de um ano para o outro e fala, veio da onde isso? Eu passei o ano inteiro sonegando, recebendo por fora, sem emitir nota. Tá, e agora como é que você justifica seu carro novo? A casa no condomínio? Ou o terreno que você comprou? De onde que veio? Né? Então, não tem milagre. Tem que vir de algum lugar. Tá? Eu acho que foi muito bom, né, Cíntia? Assim, um tempo muito rico para a gente, principalmente para mim, que não sou da área, mas gosto de entender, apesar de eu ter alguém que faça por mim, eu preciso entender também. Né? Não, interessante você até para eu poder falar com ele, tirar dúvidas, enfim. Exatamente, eu não tenho obrigatoriedade de ter, mas eu sempre acreditei nisso, mesmo como CLT, que é importante ter um profissional da área, que vai sempre nos auxiliar, nos ajudar também a não esquecer de algumas coisas que são importantes, porque, como o Everson falou, o cliente esquece, né? Às vezes até coisas que você poderia deduzir, por exemplo, médico. E aí, a hora que você pergunta, fala, é verdade, eu fui no médico, não peguei a nota, não solicitei, enfim. Então, eu valorizo, é uma profissão que eu valorizo muito e entendo que hoje, quando eu falei para vocês, né, olhando essa história, esse histórico da profissão de vocês e vendo como isso está crescendo no mundo digital,
para falar sobre o assunto, para ensinar sobre o assunto, para vender cursos nessa área sobre o assunto, exatamente porque é uma profissão que está, né, sempre no auge, aí, em destaque, em meio de tantas outras coisas bacanas que a gente tem também crescido. É uma profissão tradicional, que existe há muitos anos, mas que tem ganhado um mercado, especialmente o digital, como a gente está fazendo aqui. Sim. De forma exponencial. Interessante. Essa profissão nossa é uma profissão milenar, né? Na realidade, a gente fala, a contabilidade ela existe desde que a humanidade existe, até porque essa questão patrimonial. Então é interessante até que os alunos aí que se interessam por essa área entender que o mercado é um mercado, sempre foi um mercado muito promissor. Tem muitas vagas no mercado de trabalho, estágio. A própria declaração de renda é alguma coisa que você pode fazer freelance, você pode ganhar um dinheiro com isso, desde que você entenda, que você aprimore, que você estude e você instrua as pessoas. Porque as pessoas estão dispostas a pagar por aquilo que elas têm dúvida, que elas querem que faça e faça bem feito. Sim. A gente não encontra resistência com relação a isso, principalmente quando você instrui, quando você coloca as pessoas. Então, para os alunos aí que vão nos ouvir, que estão nos ouvindo, que eles entendam que é um mercado bacana. É lógico que é um mercado um pouco diferente da área de venda, que você está mais solto. A gente tem aqui uma área nossa um pouco mais regrada, né? Tem muita legislação para ler, tem muitas particularidades, tem uma questão, você tem que ter um certo perfil para isso. Sim. Mas é uma profissão, que nem você falou, né? Muito valorizada. Né? A importância, você pode ver, qualquer coisinha que acontece na vida da gente, a gente é médico e contador. Sim. Procura um contador. Exatamente. Né? Vou separar, vou comprar um imóvel, eu vou construir, eu vou aplicar na bolsa. Procura um contador aí, vê como é que vai funcionar isso aí, porque você precisa... Assim como você tem um médico, que é da sua confiança. Né? Todo mundo tem lógico. Médico. Você tem um mesmo contador. Quem usa o Sistema Único de Saúde, fala, o médico lá do meu bairro é muito bom, porque eu vou lá, ele eu também preciso ter alguém da área, né? Um contador que de fato vai estar ali para me auxiliar. E não só no momento da declaração. Eu acho que no decorrer do ano. O curso de Ciências Contábeis, a gente fala que ele é uma profissão tradicional, mas na verdade ela é uma profissão regulamentada, né? Então assim, ela tem muito balizamento para você fazer o seu trabalho. Você não pode fazer de qualquer forma. De qualquer forma. Então às vezes a gente tem muitas áreas também, né, e a gente acaba tendo uma confusão com uma profissão regulamentada com uma questão tradicional, que quer dizer arcaica, não tem nada a ver. Não, quando eu falo tradicional, não é nem sentido. Não, perfeito. Né? Pelo contrário, é no sentido de uma base legal, de um código de ética, de um direcionamento. Um grande ponto positivo que a gente tem na profissão, né, o contador, curso de Ciências Contábeis, é uma reserva de mercado. Sim. Né? Hoje você tem uma reserva para esse público, para esse profissional trabalhar. Então nós temos aí o caso de auditorias, o caso de assinar balanços, os cursos técnicos, né? Técnico não existe mais praticamente, perícia. Então são atividades exclusivas dos contadores aí. Então, assim como médico, advogado, você tem uma reserva de mercado para esse profissional, né? E eu posso afirmar para vocês aqui, professor Everson também, que existe uma demanda, uma necessidade desses profissionais imenso. E você dificilmente encontra aí aluno desprovido aí de uma oportunidade. É muito raro você encontrar alguém. Tanto de estágio quanto de emprego, exatamente. Né, Cíntia? Exato. Hoje eu tenho mais vagas, né? Tenho muitas vagas. Às vezes eu não tenho aluno para indicar, um aluno específico, né? Às vezes vem no escritório, o professor Everson mesmo, o Fábio. Eles pegam os melhores aqui e já levam embora. Nós estamos pegando quem aparecer, está precisando, né? Né? Então a gente tem os nossos sempre são os melhores, né? Sempre são os melhores. É que os professores deles são bons, né? Exatamente. Já é um time assim, ó, fora da casinha. É isso aí. Acima da régua. Maravilha. Bom, agradecer, né, Cíntia, a participação deles. Acho que, como eu estava falando, foi muito bom, né, Vitor? Vitor que está aí assistindo também. A gente aprende sempre, Vitor ficou com uma cara de preocupado agora, depois das falas aqui. Acho que ele tá Quer falar aqui no microfone, Vitor? Ficou pensativo. E eu acredito que todo mundo que vai nos ouvir, assistir também. Né? Porque às vezes não é um assunto para agora, mas num determinado momento você vai lembrar, ou num bate-papo, ou alguém da família falou, olha, lá os meus professores, lá o pessoal da Toledo falou isso, então vocês trouxeram aí, né, muitas coisas para a gente se atentar, mesmo que não seja algo para esse momento. É isso aí.
Maravilha. E aí, a hora que precisar, a gente está à disposição também, tá? A gente fazer outros aí, Vamos né? fazer um sobre e-mail. Eles acho que seria deram ótimo. 30 minutos para nós, porque eles estão com o escritório bombando, né, Cíntia? Sim, então, a gente já roubou um pouquinho Foi de tempo. difícil já conseguir esse horário? O valor deles é alto. É alto, gente. Não é qualquer um, não. Para a gente é uma grata satisfação estar aqui, né? Ainda mais na Toledo. Eu particularmente tenho aí uma gratidão muito grande pela Toledo, né? Que sempre me acolheu. Entrei aqui novinho. Né? Trabalhei aqui na coordenação como professor, então eu tenho essa grata satisfação. E a hora que a Toledo precisar, estamos aí. E que bacana. Quando vocês faziam lá na praça tal, e fazia na empresa Júnior, aqui na Toledo, atendimento. Poupa tempo. Vocês tinham Poupa tempo, que o Fábio ia com o pessoal lá também, o Everson. Vocês tinham um limite para tirar dúvidas e para atender, porque era algo individual e que acaba. Sim. Hoje a gente consegue atingir aqui em 40 minutos, 50 minutos, o Brasil. Né? Isso que bacana. Isso. E no ano passado nós fizemos remoto, né? Também. Fizemos eu e o Everson, nós fizemos aí uma orientação, né, online. Os alunos. Pelo Meet também, foi bem bacana, teve uma participação bem bacana. E a gente já vai instituir esse podcast, né, Cíntia? Então, Tire outras suas dúvidas. temáticas para o Everson, para o Fábio. Eles Com vão... certeza. Estamos aí à Muito disposição. legal. A gente vai gravar com eles. De acordo com a agenda. Agora tem que esperar um pouquinho, porque eles têm que dar conta dos impostos de renda aí do pessoal. Maravilha, gente. Pessoal, abraço. obrigado. Obrigada, viu? Obrigadão. Muito bom, Abraço. adorei. Eu agradeço. Eu espero que o pessoal tenha gostado. Né? Cansa um pouco, porque é um Cansa assunto nada, técnico, põe na né? velocidade 2, vai lá. Isso, vai rápido lá, você né? escuta. E aí o pessoal até se tiver alguma sugestão aí de pauta, Temas, né? né? Eu acho que Temas, é bacana. manda para vocês aí. Pode mandar. Às gente vezes, convida vocês. às vezes fala, ó, o Fábio fala sobre criação de elefante na Amazônia, entendeu? Se eu não puder, eu mando a Lu, minha esposa também, que é contadora. A Lu já tá Ela é craque ótima. aqui, ó. Já Então. sabe mexer, já Aperta o gostou botãozinho. aqui, já adorou essa... Já Maravilha. mando ela, que ela tá me Tecnologia substituindo toda. agora aí. Tá jóia. Próxima a gente Agradeço chama a Lu. aí, tá bom? Gente, adorei. Obrigada, um Adorei. abração. Abração. Muito Até obrigada, mais. gente. Obrigado, um abraço. Ó, Ah. então...